A Odisseia é o filme que o Christopher Nolan sempre quis fazer, e é também o filme que ele sempre fez. Como assim? Eu te explico neste vídeo sobre o épico que acabou de estrear nos cinemas. Antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever no canal de GZH no YouTube. Aproveita e ativa o sininho, dá a tua curtida e deixa o teu comentário também. Com 2 horas e 52 minutos de duração, A Odisseia é o 13º longa-metragem do Christopher Nolan, diretor inglês que venceu o Oscar de melhor filme e de melhor direção por Oppenheimer em 2024 e que comemora 56 anos no dia 30 de julho. E a adaptação do poema escrito pelo grego Homero é o primeiro longa-metragem da história totalmente filmado com câmeras IMAX analógicas de película no formato de 70mm. Esse é um sonho que o Nolan tinha desde que tinha 16 anos, como ele contou numa entrevista ao jornal Los Angeles Times. E é um sonho que ele vem ensaiando desde Batman, o Cavaleiro das Trevas, filme lançado em 2008 que tinha 28 minutos em IMAX, incluindo a antológica cena de abertura, a do assalto a banco, comandado pelo Coringa. Depois, o Nolan empregou a tecnologia em A Origem, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Interestelar, que teve mais de 1 hora de sequências espaciais registradas nesse formato, Dunkirk, que teve 70% filmado em IMAX, Tenet e Oppenheimer, em que aconteceu um uso inédito de cenas em preto e branco. As câmeras IMAX são muito grandes, pesadas e barulhentas, e cada rolo de filme dura poucos minutos. Para superar barreiras físicas e sonoras e produzir a Odisseia, o Nolan provocou a empresa IMAX a projetar um equipamento novo, mais versátil e mais silencioso. Ainda assim, houve limitações. Por exemplo, para viabilizar cenas de diálogo íntimas sem que a câmera atrapalhasse, a equipe do cineasta desenvolveu um sistema de espelhos para que os atores pudessem olhar uns aos outros. Cada cena filmada não podia demorar mais do que 3 minutos seguidos, e a duração do filme tinha de ficar abaixo de 3 horas, porque um filme mais longo simplesmente não caberia fisicamente na cabine de projeção. A recompensa foi literalmente grandiosa. Este formato de película é bem maior do que o tradicional e permite capturar quase 10 vezes mais detalhes visuais. A gente percebe mais texturas e mais variações de cor e de luminosidade. A tecnologia valoriza muito a busca obsessiva do Nolan por realismo e o trabalho do diretor de fotografia Hoyt van Hoytema, oscarizado por Oppenheimer, da figurinista Ellen Mirodnik e da designer de produção Ruth de Jong, que atuou na escolha das locações naturais e na construção de cenários em 6 países. Entre os lugares visitados pelo filme estão as praias de areia negra da Islândia, que dão vida ao Reino dos Mortos, e uma cidade cenográfica no Marrocos que representa a lendária Troia. Ou seja, vale a pena gastar mais no ingresso para assistir ao épico nas telas gigantes das salas IMAX. Este é um espetáculo realmente imersivo. Mas talvez a Odisseia tenha muito para ver e pouco para sentir. Mesmo para os padrões do Nolan, eu achei o filme frio. Não me fez chorar como aconteceu com O Cavaleiro das Trevas Ressurge e Interestelar, nem me vi encantado na sala de cinema como aconteceu com Amnésia, O Grande Truque e A Origem. Talvez porque eu já estivesse tão familiarizado com a trama. Talvez porque a história contada em A Odisseia seja tão conhecida por todos nós. O filme é baseado numa obra fundamental da literatura ocidental e, por extensão, do próprio cinema. Sem a Odisseia, a gente não teria a Eneida, a Divina Comédia, os Lusíadas, o Conde de Monte Cristo, o Ulisses do James Joyce e o 2001, Uma Odisseia no Espaço do Kubrick. A Odisseia foi uma das principais inspirações para o especialista em mitologia Joseph Campbell criar, em 1949, o conceito da chamada Jornada do Herói, que pode ser vista em sagas como O Senhor dos Anéis, Star Wars, Matrix e Harry Potter. Por causa da obra do Homero, Odisseia se tornou a palavra que designa longas jornadas marcadas por desafios e perigos. Essa estrutura narrativa pode ser vista em filmes muito diferentes entre si, como Sem Destino, Depois de Horas, Central do Brasil e Procurando Nemo. Escrito provavelmente no final do século 8 a.C., o poema do Homero ajudou a popularizar a chamada Lei de Zeus, que o Christopher Nolan vem destacando quando fala sobre a Odisseia. A Lei de Zeus é a lei da hospitalidade, comparada pelo Nolan com a regra de ouro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Como diz o cineasta, no momento em que a gente sai de casa, passamos a ficar à mercê de estranhos. Sem esse código moral, uma sociedade não funciona, uma civilização não prospera, tudo desmorona. É uma mensagem que vem bem a calhar no nosso mundo tão polarizado e tão machucado por guerras. Da mesma forma, quando o protagonista do filme diz que não devemos procurar por deuses em homens porque vamos nos decepcionar, a frase soa como uma advertência a uma sociedade marcada
marcada pelo culto à personalidade. A Odisseia do Christopher Nolan acompanha as tentativas de Odisseu, o rei de Ítaca, para voltar à sua terra depois da Guerra de Troia. Nessa jornada perigosa, que leva quase 20 anos, somando o tempo de guerra e o da viagem de retorno, o protagonista enfrenta criaturas míticas e a ira dos deuses do Olimpo. Odisseu encontra seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira Circe. Enquanto isso, Telêmaco, filho do Odisseu, parte em busca do pai desaparecido. E a Penélope, a sua esposa, é pressionada por outros homens a considerar o seu marido morto devido à longa ausência e a casar outra vez, escolhendo um novo rei para Ítaca. O elenco é um time dos sonhos de Hollywood. O Matt Damon, com muita dignidade, fisicalidade e também vulnerabilidade, interpreta o Odisseu. A Anne Hathaway encarna a Penélope, que é o coração do filme. Aliás, ela poderia ter mais cenas em nome do engajamento emocional. O Tom Holland faz o papel do Telêmaco, misturando ingenuidade e vigor. A Samantha Morton é a Circe, e a atuação da atriz foi aplaudida durante as filmagens, conforme o Nolan revelou na entrevista ao Los Angeles Times. Bom, a Samantha Morton realmente sabe aproveitar cada instante diante das câmeras, como ela mostrou recentemente em A Baleia e em Ela Disse. O elenco de A Odisseia também tem o Robert Pattinson, que está muito bem no papel do Antino, um pretendente da Penélope que mescla arrogância e covardia, a Zendaya como Atena, a deusa da sabedoria, o John Leguizamo como o pastor de porcos Eumeu, que é uma espécie de pilar moral em Ítaca, a Charlize Theron como a ninfa Calypso, o John Bernthal como Menelau, o rei de Esparta, e a Lupita Nyong'o em papel duplo. Ela encarna a icônica Helena de Troia e também a sua irmã gêmea, a rainha Clitemnestra. A escalação da Lupita como Helena de Troia provocou ataques racistas nas redes sociais. Usando como máscara do preconceito uma suposta fidelidade a registros literários e a dados geográficos, um purismo histórico, digamos assim, muita gente reclamou que uma atriz negra não poderia representar a mulher conhecida como a mais bonita do mundo. Mas esse choro ignora a própria natureza mitológica da história, que, vale reforçar, tem entre os personagens o deus dos mares e a deusa da sabedoria, um ciclope e um monstro com 6 cabeças, sereias e uma ninfa imortal. Além de confrontar o padrão eurocêntrico de beleza, a escolha de Lupita Nyong'o para encarnar a Helena de Troia ilustra o caráter atemporal dos mitos gregos. Essas histórias estão vivas até hoje porque podem ser reinterpretadas a cada geração para refletir o mundo contemporâneo. E além de ser extremamente bonita, a Lupita tem uma presença de cena majestosa. Pena que aparece tão pouco no filme. Olha, somando as duas personagens que ela encarna, a atriz não tem mais do que 5 minutos de cena. Mas enfim, é em nome desse diálogo com a contemporaneidade que o Christopher Nolan decidiu não adotar palavras arcaicas e tom solene na linguagem da sua Odisseia. Os atores falam no inglês coloquial e sem o sotaque britânico que caracteriza os filmes de época. Isso humaniza esses personagens míticos, torna os desejos e os dramas de Odisseu, Penélope e Telêmaco ainda mais próximos dos nossos. E também foi para modernizar a Odisseia que o Nolan convocou o rapper americano Travis Scott para fazer o papel do bardo Demódoco. O diretor entende que há um paralelo claro entre a poesia épica oral da Grécia Antiga e a arte do rap. A participação do Travis Scott é pequena, mas ajuda a criar um clima e serve aos propósitos do diretor, que neste filme volta a discutir a natureza das narrativas. Essa fusão entre o arcaico e o atual norteou o sueco Ludwig Göransson na composição da trilha sonora. Para criar a música de A Odisseia, o compositor vencedor do Oscar por Pantera Negra, Oppenheimer e Pecadores abriu mão de orquestras tradicionais e misturou sintetizadores com a sonoridade de 35 gongos de bronze, uma lira grega montada e encordoada especialmente para as gravações, tambores rústicos e o aulos, um instrumento de sopro de palheta dupla que parece com 2 flautas tocadas ao mesmo tempo. Há ainda os vocais de fundo do cantor inglês James Blake, que dão uma textura eletrônica e etérea. Em alguns momentos, a trilha vai parecer onipresente, mas em outros, a música é simplesmente arrebatadora. Nas cenas de tensão, por exemplo, pode provocar taquicardia. Aliás, a percussão simula um coração batendo cada vez mais rápido, como no encontro com o Ciclope, onde a recusa do Christopher Nolan no emprego de computação gráfica é muito gratificante. O uso de um boneco mecânico colossal e de efeitos práticos deixa as cenas mais orgânicas e, por isso, assustadoras. Da mesma forma, o famoso cavalo de Troia é absolutamente realista e visceral. Por falar em marcas do Nolan, o enredo de A Odisseia permite ao diretor explorar novamente as suas obsessões temáticas, como a natureza maleável da memória e da identidade, a rivalidade entre os homens,
a ética e a ambiguidade moral, a responsabilidade por escolhas extremas, a ambição e a culpa, o conflito entre percepção e realidade e a construção e a manipulação do tempo. O cineasta também exercita o seu estilo narrativo, com uma história que não é linear e que opera em diferentes linhas de tempo, todas bem costuradas pela editora Jennifer Lane, vencedora do Oscar por Oppenheimer. O Odisseu, por exemplo, é visto ora na Guerra de Troia, ora nas aventuras do seu regresso, ora na Ilha de Calipso, onde luta para recuperar a sua memória. Esse exercício narrativo, contudo, também pode contribuir para um distanciamento emocional. De certo modo, o espectador acaba usando mais o cérebro do que o coração. Numa entrevista que deu ao New York Times, o Nolan disse que A Odisseia é uma história que sempre esteve no fundo de sua mente, desde quando tinha 5 ou 6 anos e assistiu no colégio a uma produção teatral de alunos mais velhos. O Nolan disse que nunca esqueceu das sereias e do cavalo de Troia, que provavelmente era uma engenhoca de papelão em cima de um carrinho. Nessa mesma conversa, o cineasta britânico falou que ao escrever o roteiro do filme, percebeu como a história contada pelo Homero está presente em tudo o que ele fez antes. É verdade. No livro Christopher Nolan, o cineasta icônico e a sua obra, recém-publicado no Brasil pela editora gaúcha Belas Letras, de Caxias do Sul, o crítico inglês Ian Nathan comparou Odisseu com o protagonista de Oppenheimer. Abre aspas. Dois homens brilhantes lançados à deriva pelo massacre sangrento que arquitetaram para pôr fim a uma guerra. O cavalo de madeira não seria, afinal, uma arma de destruição em massa para arrasar uma cidade? Fecha aspas. A gente enxerga traços de A Odisseia em muitos filmes do Nolan. Assim como o protagonista de Oppenheimer, os mágicos de O Grande Truque são castigados por causa da hubris, o nome dado pelos gregos para definir um excesso de orgulho ou autoconfiança. Em Interestelar, o astronauta Cooper empreende uma verdadeira odisseia por galáxias desconhecidas, lidando com o buraco negro, a dilatação do tempo e forças gravitacionais que geram ondas gigantes em planetas inóspitos, enquanto tenta voltar para casa e reencontrar a filha. Voltar para casa e reencontrar os filhos também é o objetivo do ladrão de sonhos de A Origem. Os perigos no subconsciente remetem à jornada do Odisseu, assim como a tentativa da esposa do protagonista de aprisioná-lo no mundo irreal reflete a condição do personagem de Odisseia na ilha da ninfa Calipso. Os personagens de Dunkirk também estão desesperados para voltar para casa. E como em A Odisseia, o mar surge como o grande antagonista. E se os inimigos de Odisseu são criaturas míticas, os soldados alemães deste filme sobre a Segunda Guerra Mundial não têm rosto. Os nazistas são como uma força invisível e implacável. Os aviões atacam como se fossem predadores alados, e os torpedos parecem as investidas de monstros marinhos. A trilogia do Batman é cheia de referências. Tem o exílio voluntário e as andanças por um mundo hostil antes de retornar a Gotham City, que é como se fosse o reino de Ítaca, onde o Bruce Wayne encontra uma cidade dominada por mafiosos, policiais corruptos e criminosos, uma corja que pode ser comparada à dos pretendentes de Penélope. Como Odisseu, que se disfarça de mendigo, o Bruce Wayne também adota uma outra identidade. Finge ser um playboy bilionário e inconsequente, enquanto secretamente age como Batman para expurgar o mal que tomou conta do seu lar. E a prisão no poço em O Cavaleiro das Trevas Ressurge equivale à Ilha de Calipso. É lá que o herói precisa reencontrar suas forças, sua coragem, seu propósito e se reerguer. Dá para achar paralelos mesmo num filme como Amnésia, onde o mar perigoso é a própria mente do personagem principal. No filme A Odisseia, a Calipso faz um alerta ao Odisseu que se aplica ao protagonista de Amnésia. Você quer se lembrar, mas e se as memórias destruírem a sua felicidade? E aí, tu já foi assistir a Odisseia? Vai de novo? Ou acha que o Christopher Nolan não conseguiu se superar dessa vez? Conta pra gente nos comentários. Aproveita o embalo e te inscreve no canal de GZH no YouTube. Até o próximo sábado.